Graças a Deus. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A verdade aplicada nos diz: uma íntima comunhão com Deus faz diferença no enfrentamento das crises desta vida. Os textos de referência é Gênesis capítulo 37, versículo 19, 20, 23, 24 e 28. Versículo 19 que nos diz: e disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Acompanhe na sua revista aí, irmãos. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-na e lançaram-na na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Irmãos, a nossa introdução, fazer a leitura, e a gente já começa a fazer algum comentário aqui para a gente entrar no capítulo 1, nos diz assim: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Continuando lendo aqui a introdução, todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Irmãos, o nosso comentarista, ele nos traz algo muito interessante aqui. Ele, primeiramente, cita o versículo no texto áudio, capítulo 39, no versículo 2 do livro de Gênesis, graças a Deus, e ele diz que o Senhor estava com José. Ou seja, que Deus abençoe o pastor Sidney chegando conosco aí também, irmã Adriana das Graças, Deus abençoe os irmãos. O Senhor estava com José. Irmãos, e na introdução, nosso comentarista diz que o fato de Deus estar com José, ou o fato de Deus ser com José, não impediu que José vivenciasse todas as aflições que José vivenciou. Porque isso aqui nos traz um profundo ensinamento, irmãos, e uma profunda lição, tirando, às vezes, um pensamento errôneo que às vezes alguém pode ter ou ser gerado na mente de alguém, que chega a pensar que pelo fato de ser crente ou de ser servo de Deus, ele está isento de passar por aflições. O Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a história de José, ela nos revela isso. A história de José, ela nos mostra isso. Foi um homem que viveu muitas aflições, apesar do Senhor ser com ele. Deus era com José. A Bíblia diz que Deus era com José, portanto ele prosperou lá no Egito, porque Deus estava com ele. Mas o fato de Deus ser com ele não o isentou de vivenciar as aflições e as adversidades as quais José teve que passar. E é interessante, irmãos, que eu tive a curiosidade, como nós estamos estudando o tema hoje, as adversidades geram oportunidades. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa e buscar o significado da palavra adversidade. E até interessante que nessa lição específica o nosso comentarista usa a palavra adversidade, e a palavra adversidade é usada no tema geral do trimestre. Está na capa da nossa lição, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. E a palavra adversidade, irmãos, ela tem o significado de infortúnio, significa aquilo que é adverso, significa infelicidade, significa revés, significa desfavorável. Então, irmãos,
quando o nosso comentarista traz para nós que José enfrentou adversidades, ele está nos dizendo que José enfrentou revés na sua vida. Ele passou por momentos possível de infelicidade, momentos desfavoráveis, né, que as coisas não estavam ao seu favor. Quando ele estava na casa do pai, parece que tudo contribuía a favor de José. Ele era o filho amado, ele tinha recebido uma túnica de várias cores, ele era amado pelo pai, né? E tinha aquela confiança do seu pai, mas a partir do momento que começou a vir uma série de adversidades na vida de José, as coisas não ficaram tão favoráveis para ele. Então aqui nós vamos aprendendo uma lição muito interessante que nos ajuda na nossa caminhada, irmãos, que nos ajuda na nossa trajetória. A lição de que não é o fato de o Senhor estar conosco, ou de servirmos a Deus, de sermos servos de Deus, que nós estaremos isentos de enfrentar aquilo que é adverso, de enfrentar infortúnios, de enfrentar revés na vida, enfrentar situações ou momentos que nos são desfavoráveis. Mas a história de José nos ensina, como que o nosso comentarista diz, os irmãos que têm a lição aí, na introdução, diz assim, que apesar de todas essas aflições, José não abriu mão da sua fé. Apesar de todas essas aflições, aqui nos diz o comentarista que José não abriu mão da sua confiança em Deus. Deus estava com ele em todo momento. E na verdade o nosso comentarista conclui dizendo que todas aquelas adversidades, situações desfavoráveis, infelicidade, revés, infortúnio, contribuiu para o cumprimento do plano divino. Então Deus tinha um plano na vida de José. Deus tinha um propósito na vida de José, irmãos. E o que José enfrentou, o que José passou, contribuiu para o cumprimento do plano de Deus na vida de José. Então, se os irmãos tiverem algum comentário, irmãos, adicionando aí para os irmãos que vão acompanhar, ou possível depois que vão assistir, o que nós estamos fazendo é dando a oportunidade dos irmãos que estão em casa não perder as lições, né? E fica aí depois registrado o comentário dos irmãos para ajudar o pastor Sidney, que é até professor de teologia. Se tiver algum comentário, comenta aí, pastor Sidney, e nos ajuda aí a ministrar a lição nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos lá. Capítulo 1 nos diz, agora ele vai passar a nos falar, irmãos, de três situações as quais esses infortúnios, essas situações nas quais adversas nas quais José enfrentou, ele vai falar de três coisas. No capítulo 1 ele fala da inveja, no capítulo 2 ele fala da traição, e no capítulo 3 ele fala das injustiças nas quais José esteve inserido ou teve que enfrentar. Capítulo 1 nos diz assim: o que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado no coração de seus irmãos, o que culminou com um plano maligno que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego do seu lar. Então, irmãos, nós vamos ver que aquela situação na qual José enfrentou, sofrendo a inveja e sendo traído pelos seus irmãos, ela foi gerada devido à postura que José tinha, devido ao seu comportamento. Agora é interessante, meus queridos irmãos, que algumas situações acabaram contribuindo, pastor Hugo chegando aí conosco também, Deus abençoe, pastor Hugo, em nome de Jesus, contribuíram para que fosse gerado aquele sentimento no coração dos seus irmãos. E eu até tenho aqui, eu trouxe aqui um livro do pastor Isaqueu Mendes de Freitas, e ele, num livro chamado Antídoto, Alcançando a Cura e a Restauração para a Alma, nesse livro, irmãos, o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, ele traz algo interessante aqui na página 29, e ele diz assim, que é uma imagem
que é a mãe dos pensamentos, segundo ele, olha aqui o que ele diz: a imagem gera pensamentos, pensamentos gera sentimentos, e sentimento gera ação, ou reação, ou comportamento. Os irmãos conseguiram acompanhar, irmãos? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações ou comportamento. Então, irmãos, José era um homem de bons pensamentos, que pensava do modo correto, pensava da forma correta. E, infelizmente, os seus irmãos, vendo ele sendo tratado com distinção pelo seu pai, infelizmente, os seus irmãos, vendo ele sendo tratado de uma maneira distinta, aquela cena, aquela imagem, começou a gerar maus pensamentos no coração dos seus irmãos. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, irmãos, porque o que nós pensamos gera, o que eu penso gera sentimento. O que nós pensamos vai gerar em nós um sentimento. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo. E o que os irmãos de José pensaram, o pensamento deles acerca de José não era bom, era um pensamento ruim, acabou gerando um sentimento ruim. E aquele sentimento ruim acabou gerando aquela ação, as ações, né? As ações, o sentimento da inveja que foi gerado no coração dos irmãos de José, acabou gerando aquela ação terrível, onde eles quiseram matá-lo e acabaram vendendo ele como escravo para uma caravana de ismaelita que passava. Olha, agora, eu acho interessante que no capítulo 1, o nosso comentarista nos diz assim, ó: a postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de seus irmãos. Fazendo a leitura do item 1.1. Sofrer nas mãos de estranhos dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problemas na família? Na família de Jacó tinha inveja. Olha os problemas que tinha nessa família, irmãos. Tinha inveja, tinha mentira, tinha traição, tinha engano, ciúme e etc. As maiores brigas familiares e até os mesmos os crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que os outros, e isso trouxe sérios problemas para a sua família. Irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Aqui a gente percebe a grandeza desse homem, desse servo de Deus, porque o nosso comentarista começa dizendo o que dizer da fidelidade, da exímia postura comportamental de José. Apesar de ter sido criado num lar com todas essas crises, uma família que enfrentou todas essas crises, mentira, inveja, traição, engano, ciúme, José decidiu ser diferente. Ele poderia ser influenciado pelo meio no qual ele convivia e se desviar. Ele podia sofrer a influência de todas essas situações que o nosso comentarista cita aqui para nós, que existia no seio familiar, no círculo mais próximo, e a família, no contexto ali do Oriente Médio, exercia uma influência muito grande sobre aqueles que pertenciam à família. Então, o nosso comentarista traz para nós aqui, irmãos, algo muito interessante. Eu acho, a gente vê, irmãos, a grandeza da palavra de Deus, que ela não omitiu essas situações na história dos personagens bíblicos. Ela não omite essas situações, essas crises, essas coisas, às vezes, que aos nossos olhos não são coisas boas, mas que existiam de fato no seio familiar ali, no interior daquela família, a família de Jacó. Mas o texto sagrado não omite. Isso nos revela, irmãos, a credibilidade ainda mais que nós devemos dar à palavra de Deus. Ela não omite de maneira nenhuma, ela não omite de forma alguma. Louvado seja o precioso nome de Jesus Cristo, que existia todas essas coisas no seio, no interior, dentro daquele círculo familiar. Isso nos ensina, irmãos,
Às vezes alguém pode pensar, olha, mas tem tantos problemas dentro da minha família e tal. Irmãos, não existe uma família perfeita, né? Nosso comentarista faz até uma pergunta aqui, afinal, quem não tem problemas na família? É uma pergunta, né? Que o nosso comentarista faz, porque há muitas pessoas, infelizmente, irmãos, principalmente nesses tempos de redes sociais, muitas pessoas vivem de aparência, estão vivendo de aparência, demonstram ser o que não são, demonstram ter o que não têm, e às vezes vivem em um lar ou em uma família, às vezes que está num pé de guerra, mas para o mundo lá fora, para as pessoas lá fora, aquela é uma família perfeita, não tem problema, né? Por quê, irmãos? Mas na verdade isso é mais uma forma, mais um problema, porque às vezes é uma hipocrisia, às vezes é uma mentira, está revelando ser ou viver de uma forma que eles realmente, na verdade, não vivem. Então, apesar de José ter sido criado em um lar com todas essas situações, irmãos, vivenciando, vendo toda aquela, né, situação que acontecia ali próximo dele, ele teve uma postura diferente. Ele era um homem que vivia com fidelidade ao Senhor, que mantinha sua fidelidade a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, como eu disse para os irmãos no início aqui da nossa explanação, que o Senhor era com José. Gênesis capítulo 39, versículo 2 nos diz, o Senhor estava com José. Mas o fato de Deus estar com ele não impediu que ele enfrentasse os infortúnios, né, irmãos, ou as situações desfavoráveis que ele enfrentou na vida. O item 1.2 nos diz, a inveja não pode te parar. A inveja pode aparecer numa família, vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem aí, os irmãos que estão nos assistindo, quando os pais dão preferência a um de seus filhos. Jacó provocou um sentimento em sua família. Jacó provocou este sentimento em sua família, demonstrando preferência por José. A inveja culminou-se em aversão a José por parte de seus irmãos. O invejoso possui um sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando é o centro das atenções. Este sentimento pode se transformar facilmente em furor. Aqui ele cita uma referência de 1 Samuel capítulo 18, versículo 7 e versículo 8. E ele continua dizendo, a inveja pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte do seu próprio irmão. E cita a referência de Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 8, fazendo aqui uma referência, né, irmãos, ao caso, a situação ali que aconteceu entre Caim e Abel, que ao cabo de dias a Bíblia nos diz que eles trouxeram uma oferta ao Senhor, e o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, e não atentou para Caim e para a sua oferta. E, segundo o nosso comentarista aqui, ele atribui que um dos sentimentos que foi gerado no coração de Caim foi a inveja, né? Ele invejou o fato de seu irmão ter sido aceito por Deus, e ele acabou, aquilo que diz, começou a pensar pensamentos ruins, aquilo gerou um sentimento ruim, aquele sentimento ruim gerou uma ação ruim. Então, tem um versículo, o irmão Anderson Lopes também conosco, Deus abençoe, irmão Anderson. Tem um versículo, irmãos, que diz... escrito no livro dos Salmos, o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Então, às vezes, quando se chega a uma determinada ação, se chega a uma determinada atitude, aquela atitude é simplesmente o fruto, o resultado de um pensamento que começou lá atrás, que gerou um sentimento, e aquele sentimento acabou se transformando numa ação. Acabou se transformando numa ação. Irmãos, mas o nosso comentarista nos diz que o fato de enfrentarmos situações dessa maneira, isso não pode nos parar, né? Isso não pode nos parar. O que fez com que José, irmãos, não parasse de forma alguma e mantesse a sua fidelidade a Deus? José era um homem de sonhos, né, irmãos? Ele era um homem de sonhos. Ele contou os seus sonhos aos seus irmãos, e a gente vê uma série às vezes, de pessoas que ministram, dizendo, olha, irmão, tome cuidado, não conte os seus sonhos, não fale os seus sonhos. Mas a gente sabe, irmãos, que a história de um servo de Deus, a vida de um servo de Deus, ela segue dentro dos
planos divinos e fazia parte toda infortúnio, aquela adversidade, toda adversidade na qual José teve que passar a enfrentar, fazia parte, irmãos, do plano divino, fazia parte, toda aquela situação. O próprio José reconheceu isso depois que ele encontra os seus irmãos, muitos anos depois, mais tarde ele encontra os seus irmãos. O próprio José, ele reconhece isso e diz: foi para a conservação da vida que Deus me trouxe para cá. Ele teve essa sabedoria dada por Deus para entender, para compreender que toda aquela situação, às vezes adversa, na qual ele viveu, serviu para, ou contribuiu para o cumprimento do plano divino na vida dele. O item 1.3, que aí a gente vai caminhando, depois a gente faz algum comentário aqui, se os irmãos quiserem fazer algum comentário aí a respeito da lição, os irmãos comentem aí, a gente pode citar o comentário dos irmãos aqui, e os irmãos vão também lendo aí, vão adicionando alguma coisa boa para a nossa lição. Os seus adversários irão tentar te fazer parar. Não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar o seu relacionamento com Deus e desfruta de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é ou tem. A inveja dos irmãos de José era tanta que eles lhe tiraram a túnica de várias cores, presenteada por seu pai. Gênesis 37, versículo 3. Em suas maldades, lançaram José numa cova, e não satisfeitos, venderam-no como escravo. Diante de tantas afrontas, José nos mostra que quando estamos firmados em Deus, é possível vencer apesar de atos levianos contra nós. Irmãos, aqui a gente vai perceber aquilo que eu disse dos irmãos, voltando aqui ao comentário, buscando aqui esse recurso do pastor Isaqueu Mendes de Freitas, que ele diz que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações ou reações. A gente vai perceber, irmãos, o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós pensamos, cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós pensamos, pois isso vai gerar sentimentos, né? E isso vai gerar, o pastor Hugo comentando aí, ó, que Isaac amava a Esaú. Foi mais uma família, né, pastor Hugo, onde acabou tendo alguns problemas ali por causa da preferência de um filho pelo outro, né? E Rebeca amava Jacó. Muito bem comentado aí pelo pastor Hugo. Comentando alguma coisa que os irmãos vão nos ajudando a trazer aqui uma lição. Irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: raciocine comigo, irmãos. Às vezes nós ficamos admirados, hoje a gente vê um noticiário e às vezes você se depara com uma notícia de algum crime, alguma coisa que aconteceu, onde as pessoas não demonstram nenhum sentimento de remorso. Às vezes os repórteres vão entrevistar ali aquela pessoa que cometeu aquele crime e ele não demonstra arrependimento, não demonstra remorso. E às vezes a gente vê a barbaridade dessas situações e a gente fica admirado. Mas eu gostaria de ler com os irmãos, se os irmãos estiverem em casa e estiver com a Bíblia aberta, ou se tiver o acesso à Bíblia, irmãos, olha o que diz Gênesis capítulo 37, porque é a partir do capítulo 37 que a história de José é narrada. É a partir do capítulo 37 que é contada a história dele. No versículo 24 e 25 nos diz assim, irmãos: e tomando, capítulo 37, versículo 24, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Irmãos, veja a maldade dos irmãos de José. Lembrando que nós estamos estudando, irmãos, sobre transformar adversidades em cenários de milagres e vitórias. Veja a maldade dos irmãos de José. A intenção dos irmãos de José era matá-los, era eliminar José. Mas aí, o destino ali, os irmãos conhecem muito bem a história, eles acabaram lançando José na cova, lançando ele naquela cisterna,
E José lá, a Bíblia não nos dá detalhes da reação que José teve, mas é natural, irmão. Se o seu irmão, você sabe, é uma intenção ruim, que um irmão seu está contra você, era natural que José gritasse por socorro, era natural que José chorasse, ele era ser humano como qualquer um de nós, era natural dele estar ali sentindo profundamente abatido por estar passando toda aquela situação nas mãos dos seus próprios irmãos. E os irmãos de José, com seu irmão jogado dentro da cisterna, eles se assentaram para comer pão. Os irmãos pararam para pensar, irmãos, que tamanha maldade. Às vezes a gente fica admirado de ver alguns, como diz para os irmãos aí, alguma situação que acontece nos dias atuais, né? Alguma situação que acontece aí nos dias atuais com pessoas que realizam crimes, e a gente fica admirado no sentido negativo da palavra. Meu Deus, como que a pessoa tem coragem? Mas como que os irmãos de José tiveram coragem de pegar o próprio irmão com a intenção de matá-lo? A intenção deles não era uma intenção boa. Lançaram ele na cisterna, sentaram do lado e foram comer. Enquanto o seu irmão estava lá, naquela situação, né? Dentro daquela cisterna, os irmãos de José... Irmã Marta Damásio conosco, Deus abençoe sua vida, irmã Marta, graças a Deus. Os irmãos de José sentaram-se para comer. Irmãos, a gente vê aqui que maldade, né? Que ele teve que enfrentar. O que a inveja pode causar? O pastor Hugo fez um comentário muito interessante aí a respeito da casa de Isaac. Isaac, que era avô de José. Ali o Isaac amava Jacó e Isaac amava Esaú, né? Tinha preferência por Esaú, e Rebeca tinha preferência por Jacó. E acabou que Jacó foi criado naquele ambiente, irmãos, e quando Jacó forma sua família, ele desenvolveu aquele mesmo sentimento, pastor Hugo. O pastor Hugo diz aí no comentário que isso trouxe briga na família, trouxe confusão. E é interessante que Jacó, sobre a forte influência a influência no ambiente que ele foi criado, quando Jacó constrói a sua família, ele coloca em prática aquela mesma situação. Ele, dentro da sua família, tinha preferência por uma esposa, né, que era Raquel. Ele era casado com Lia e Raquel, e também tinha preferência, José era o filho preferido. E isso acabou gerando, né, irmãos, esse sentimento no coração dos seus irmãos, né? Pensamentos ruins que geraram sentimentos ruins. O sentimento aqui que o nosso comentarista traz para nós é o sentimento da inveja. E eles acabaram transformando esse sentimento em ações. Isso acabou gerando uma ação por parte dos irmãos de José. E ele acabou sendo vendido como escravo. O nosso comentarista resume aqui o capítulo 1 dizendo que ele ensinou que as invejas geram crise na família e precisa ser evitada. Irmãos, agora o item 1.2, se os irmãos tiverem algum comentário aí, e eu quero aqui resumir o item 1, porque nós não queremos ficar aqui mais do que 50 minutos, então 10 horas, 9h50 nós queremos encerrar a nossa transmissão. Nos diz que mesmo o Senhor sendo com ele, e mesmo vivenciando tantas aflições, ele não abriu mão da sua fé. Irmãos, a nossa fé não está em jogo. Então, o pastor Cid comentando aí, vou tentar ler aqui, pastor Cid. O mais interessante, pastor, é que o pão que eles comiam foi seu irmão José que trouxe de longe para alimentar eles. Amém, pastor Cid? Graças a Deus, adicionou muito um comentário muito bom aí, Nosso pastor Cid dizendo que eles se sentaram, jogaram, ele trouxe o pão para eles comer, eles lançam ele na cova e se assentam a comer o pão que ele trouxe. Os irmãos veem a grande maldade, irmãos, que havia no coração dos irmãos de José. Tamanha maldade que a inveja, que esse sentimento tão ruim, tão perverso, pode levar as pessoas a fazer, né? O item 2 nos diz da traição. Então ele fala sobre a inveja no capítulo 1, ele fala da traição no capítulo 2 e ele fala da injustiça no capítulo 3. Olha o que ele diz. A história do jovem José encanta a muitos por causa da sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento
entre José e Jacó, seu pai, incomodava seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo parar numa terra estrangeira, o que lhe acarretaria em crises profundas. Agora o nosso comentarista diz que José acaba sendo traído pelos seus próprios irmãos, né, irmãos? E ele vai enfrentar 3 crises que o nosso comentarista nos traz aqui para nós na nossa lição. Ele vai enfrentar 3 crises. A primeira crise que José enfrentou, ele foi afastado de quem ele amava. Ele era amado pelo pai. Os comentaristas bíblicos que dizem que José se tornou até um tipo de Cristo, porque ele foi traído pelos seus irmãos. Tem muita semelhança na vida de José com o que Jesus passou. Então, os estudiosos bíblicos, os comentaristas bíblicos, eles dizem que José se tornou um tipo de Cristo. Veja algumas semelhanças daquilo que aconteceu com Jesus e aconteceu na vida de José. Ele era amado pelo pai. E a Bíblia nos diz que o Senhor Deus, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele foi vendido, ele foi traído, Jesus também foi traído por Judas, que estava no círculo íntimo da convivência de Jesus. Jesus foi vendido, teve um preço. José foi, parece que aqui a minha Bíblia diz que foi 20 moedas, né? Jesus foi traído por 30 moedas. Ele casou com uma esposa que não era da linhagem de Abraão ali, daquela descendência, ela era gentia, e nós sabemos que a igreja ela é formada por gentios e judeus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então há uma série de semelhanças que os comentaristas trazem, onde que José acabou se tornando, e ele foi humilhado para depois ser exaltado, né? Ele sofreu humilhação para depois vir o tempo da exaltação na vida de José. Da mesma forma, Jesus, que sendo em forma de Deus, a Bíblia diz lá em Filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, né? Mas veio em carne, foi obediente até a morte de cruz, e pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, ele era um homem que não negociava a sua fé. E quantos hoje, irmãos, porque a diversidade, eu disse para os irmãos no início dessa transmissão, a diversidade significa infortúnio, a diversidade significa infelicidade, a diversidade significa revés. E quantas pessoas, irmãos, por mínimas coisas, às vezes já está abandonando a fé. Ai, eu não vou ser crente mais, né? Eu não vou servir a Deus mais. Por causa disso, por causa daquilo. Veja as adversidades, os infortúnios, as situações desfavoráveis pelas quais José passou e enfrentou, mas mesmo assim, irmãos, aquele homem permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel a Deus. Ele não negociou a sua fé, ele não abriu mão da sua fé e da sua confiança em Deus. Ou seja, irmãos, ele viveu uma vida totalmente entregue a Deus, né? E depois de ser alvo da inveja, aquela inveja aquele sentimento se tornou uma ação, ele acabou sendo traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Ele começou a partir desse momento, enfrentou 3 crises que o nosso comentarista fala para nós aqui. A primeira crise, ele foi afastado de quem amava. A palavra traição, 2.1, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem aí. A palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira. José havia ido buscar notícia de seus irmãos, quando é avistado por eles, que movidos pelo ódio traçaram um plano maligno contra ele. A primeira intenção era matá-lo, porém nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa vida.
Aconselhados por Rúben numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram-no numa cova. Num ambiente impregnado de maldade, os irmãos de José venderam-no para uma companhia de ismaelitas que ia para o Egito. A dor da traição de seus irmãos só não era maior que a dor da saudade que iria sentir de seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. Tem uma ajuda na lição aqui, irmãos. Foco na lição. Nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus na nossa vida. José havia sonhado, os irmãos conhecem muito bem a história desse servo de Deus. Ele havia sonhado que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Novamente aquele sonho, um sonho que foi duplicado num outro ambiente, mas o sentido do sonho era o mesmo. O sentido do sonho era o mesmo. Estávamos no campo trabalhando, aí a gente vai perceber também que não tem como desvencilhar ou separar o sonho do trabalho. E o feixe, de repente o feixe do irmão de José se levantou numa situação, uma posição de autoridade, os demais feixes se inclinavam perante o dele, né? Então, irmãos, tem uma ajuda que eu tive uma oportunidade de ler do escritor Augusto Cury, num livro onde ele escreve com o tema não desista dos seus sonhos. Eu até trouxe escrito aqui no caderninho, algo que eu extraí de lá. Ele diz assim: para superar, precisará sonhar com a leveza da vida para superar as decepções causadas pelos estranhos e para vencer as mágoas causadas pelas pessoas que você ama. Somente alguém que sonha, irmãos, que vive, que tem sonhos na sua vida, ele é capaz de superar as decepções que ele vai enfrentar no decorrer da vida. Somente alguém que tem sonhos na sua vida, ele conseguirá superar decepções que às vezes acontecerá de pessoas próximas dele, pessoas do seu círculo íntimo de convivência. Mas aquele que sonha os sonhos de Deus, irmãos, ele sabe que o Senhor, é o caso como aconteceu com José, apesar de enfrentar todas aquelas situações, Deus estava com ele, e toda aquela situação contribuiu. Tem um versículo na Bíblia que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, irmãos, toda aquela situação pela qual José passou, que foram essas crises, a primeira crise foi afastado de quem ama, a segunda crise que ele enfrentou foi ter sido acusado injustamente pela mulher de Potifar, que é o nosso item 2.2, que é a crise de ser acusado injustamente, e isso aqui é algo muito sério, porque dói profundamente, irmãos, quando alguém atribui a você algo que você não é. Dói profundamente. Aquele homem, José, era um homem íntegro, era um homem correto, quando a esposa de José, a esposa de Potifar, melhor dizendo, fez aquela proposta indecente para aquele homem, como ele era alguém de um relacionamento íntimo com Deus, que conservava uma vida de santidade, um relacionamento íntimo com Deus e vivia os padrões divinos na sua vida. E ele recusa, diante daquela recusa, aquela mulher levantou ali uma falsa acusação, levantou ali uma calúnia, uma difamação contra a vida de José, e ele acabou sendo levado para a prisão. Irmãos, essa crise foi uma crise difícil de atravessar, porque como seres humanos, irmãos, nós sempre temos a tendência de nos defender, né? E José, na situação na qual ele se encontrava ali, ele estava, vamos dizer assim, extremamente vulnerável, ele não tinha como se defender. A única defesa que José tinha ali era saber que Deus sabia de tudo, Deus contemplava tudo, Deus via tudo. Deus
ele vê tudo, irmãos, ele contempla tudo. Então, por mais que às vezes alguém venha sofrer com calúnia, alguém venha sofrer com difamação, alguém venha sofrer com coisas desse tipo, dessa natureza, onde as pessoas o acusam injustamente, dizendo que você fez o que você não fez, dizendo que você é o que você não é, não é causa para desespero não, irmãos, não é causa para desespero não, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, e mesmo enfrentando aquela situação, e é interessante, irmãos, que José foi parar na prisão. O nosso comentarista diz no finalzinho do tópico 2.2, no finalzinho do tópico 2.2, ele diz que José foi parar na prisão por causa da sua fidelidade a Deus. Foi a fidelidade, foi o fato dele ser fiel, foi o fato dele manter a sua integridade, a sua sinceridade na casa onde ele estava ali como escravo, que acabou levando ele para a prisão. Eu não sei aqui, né, quantas pessoas que às vezes vão ter acesso a essa transmissão, nós já estamos quase no final dela, mas quantas pessoas que às vezes por fazer o bem, né, ou por ser correto, ou por ser honesto, parece que o salmista, ele escreve, nós estudamos o trimestre passado sobre o livro dos Salmos, e uma das lições, o pastor Adriel Nascimento, ele trouxe para nós abordando justamente esse assunto, né? E quantas vezes o justo olha, parece que o ímpio prospera mais, está prosperando, a impiedade parece que fica impune, né? E às vezes, quanto mais correto uma pessoa tenta ser, ou parece ser, ou deseja ser, aquilo acaba trazendo, né, um grande prejuízo. Ou seja, parece que o fato de ser fiel gera ainda mais dificuldades. Mas José era um jovem íntegro, uma pessoa íntegra, uma pessoa que servia a Deus, que não negociava os seus valores. Ele preferiu sofrer o dano do que ser infiel. Irmãos, isso aqui é um grande exemplo para nós. Preferiu sofrer o dano do que agir com infidelidade a Deus. Preferiu sofrer o dano do que agir com infidelidade com seu Senhor, que o colocou como responsável por toda a sua casa. E a terceira crise que ele enfrentou foi a crise de ser esquecido por todos, que é o item 2.3 da nossa lição, que nos diz assim: após interpretar os sonhos de dois presos e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito tempo até que o copeiro mor se lembrasse dele. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia se esquecido dele e na hora certa iria exaltá-lo. Então, resumindo aqui, o nosso comentarista diz que Deus tem a hora certa para tudo, irmãos. Às vezes alguém que às vezes vai nos acompanhar vive um momento de incertezas na sua vida, momentos de às vezes sofrimento, momentos angustiantes, de angústia, mas pode ter a plena certeza de que Deus tem a hora certa de mudar o quadro. Veja o caso não é o foco da nossa lição aqui, mas o caso de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Toda a qualidade que você pensar num bom crente, Jó possuía. No entanto, veio uma série de adversidades sobre a vida de Jó, mas Jó manteve a sua integridade, a sua fidelidade a Deus até o fim, até o final. E a Bíblia, o que diz a Bíblia lá no capítulo 42 de Jó? E mudou a sorte de Jó, e mudou o Senhor o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, dando a ele em dobro tudo quanto dantes possuía. Mas tudo isso aconteceu, irmãos, no tempo de Deus. Tudo isso aconteceu, meus irmãos, na hora de Deus. Não foi na hora de Jó, foi no tempo de Deus. Então, essas três crises que vieram sobre a vida dele, afastado de quem amava, isso aqui dói profundamente, irmãos. Ser acusado injustamente causa profundos danos a uma pessoa. E ser esquecido, sofrer com esquecimento. Ele fez o bem, ele interpretou o sonho ali do padeiro e do copeiro, e aqueles sonhos se cumpriram na íntegra. Aconteceu exatamente como ele havia predito, e ele já havia antecipadamente dito para aquele que seria restaurado, dizendo: lembra de mim.
e acabou que aquele moço não lembrou, José sofreu ali com esquecimento, sendo esquecido por todos. Mas eu ouvi uma palavra uma vez de um determinado pastor, irmãos, ele ministrava, e ele dizia, ele falou algo interessante, que quando José nos traz profundas lições, a vida desse homem, esse personagem bíblico, nos traz profundos ensinamentos. Ele diz que José, quando era o filho, estava ali na casa do pai como filho, ele foi o melhor filho. Sendo vendido como escravo, ele se tornou o melhor escravo. Acabou se tornando, era tão eficiente, que ele acabou sendo colocado ou posto por Potifar como um responsável ali na sua casa. E quando José foi para a prisão, enfrentando uma das piores crises da sua vida, né, que o nosso comentarista aqui atribui isso como uma crise, ele poderia agora ter todos os motivos para desanimar da vida e desistir da vida, mas ele chega ali na prisão, ele se destacou até mesmo na prisão, sendo o melhor preso. Eu me recordo de ouvir uma palavra que um pastor trouxe a respeito disso, dizendo isso. Ele foi o melhor filho na casa do pai, ele foi o melhor escravo, e quando foi para a prisão, ele falou, já que eu estou na prisão, também vou ser o melhor preso. E acabou chegando numa situação ali, que os irmãos que conhecem a Bíblia, porque aqui só está participando, a gente acredita, quem gosta de escola dominical, né? Então, quem gosta de escola dominical conhece a Bíblia, conhece as histórias dos personagens bíblicos. Os irmãos sabem muito bem da responsabilidade de como ele se destacou até mesmo ali na prisão. Saindo da prisão, irmãos, o que ele foi? Ele se foi o melhor governador. Se não fosse por causa de José, o Egito teria sido arruinado. Era o maior império, a maior nação. Alguns estudiosos atribuem isso, dizendo isso, né? Que era uma das maiores nações daquele tempo, e muitas outras terras dependeram do sustento que tinha no Egito, vinham de longe, né, para comprar, que foi o caso dos irmãos de José, que também viram da terra de Canaã para comprar alimentos, porque lá no Egito teve um bom administrador, um homem que administrou com integridade, um homem que administrou com sinceridade, com justiça. Então, irmãos, cabe a nós aprender essas lições. Quantas vezes nós, às vezes, fazendo uma aplicação disso para a nossa vida, nós deixamos de fazer ou de dar o nosso melhor, né? José, onde ele esteve, qualquer situação, na situação que ele estava, ele deu o seu melhor. Ele estava na casa do pai, ele deu o seu melhor. Ele foi vendido, traído, invejado, traído, chegou na casa como escravo, ele deu o seu melhor. Chegando na prisão, acusado injustamente, né? Enfrentando essa crise de ser acusado injustamente, ele chegou na prisão, ele deu o seu melhor. E quando foi exaltado, ele também deu o seu melhor. Ele poderia muito bem dizer, agora eu tenho aqui a confiança do faraó, se a minha família sobreviver, os outros que se danem. Não, em toda situação, fosse ela boa ou ruim, José, ele deu o seu melhor. Agora, irmãos, será que nós vamos fazer uma aplicação disso para a nossa vida? E nós vamos passando para o item 3 aqui, para a gente ir para a conclusão da nossa lição. Será que nós estamos dando o nosso melhor naquilo que nós fazemos? Eu não estou dizendo o melhor do mundo. Não estou dizendo o melhor do mundo, eu estou dizendo o meu melhor, o seu melhor, o nosso melhor. Será que naquilo que eu estou fazendo para Deus, será que nos meus relacionamentos, no relacionamento com a minha família, no relacionamento com os meus amigos, o meu trabalho, onde eu ali exerço a minha profissão, será que eu estou lutando para fazer, eu estou dando o meu melhor? Não estou dizendo o melhor do mundo, irmãos, estou dizendo o meu melhor. O seu melhor, o nosso melhor. Então, irmãos, fica essa reflexão. José, ele foi alguém que aonde ele chegava, ele procurava dar o melhor dele, né? Foi o melhor filho, o melhor escravo, o melhor... Isso nas palavras desse pastor, né, irmãos? A mensagem que eu ouvi. Irmãos, eu vou fazer... Nós vamos passar para o item 3. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta aí. Irmã Jaqueline, que gosta de responder as perguntas na lição da escola dominical,
Aí os irmãos comentam aí, enquanto a gente vai fazendo a leitura do item 3. Por que José não abriu mão da sua fé e confiança em Deus? Fica essa pergunta aí, irmãos. Por que José não abriu mão da sua fé e da sua confiança em Deus? Alguém pode dar uma resposta aí para nós nos comentários? Os irmãos nos ajudam a estar trazendo aqui a lição. Deus abençoe. Irmã Vanderlúcia também chegando aí conosco. Irmã Jocélia também, Deus abençoe. Eu vou fazer a leitura do item 3, irmãos, fé em meio às injustiças. José tinha a presença de Deus sobre a sua vida. Observamos isso nas revelações do Espírito Santo ao longo da sua trajetória, através dos sonhos projetados para José no futuro. O segredo da vitória de José foi o seu relacionamento com Deus. Irmãos, isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. 3.1, quando honramos a Deus, somos por ele honrados. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão sem resposta por tamanho sofrimento. Nunca é demais lembrar que Deus envia 2 presos que serviam diretamente ao rei para cumprir o plano que tinha na vida de José. O copeiro Mor e o padeiro Mor, que estavam sob sua responsabilidade, tiveram sonhos. Eles contam sonhos a José, que os interpreta. Após a ajuda, José solicita ao copeiro que faça menção dele a Faraó. Gênesis capítulo 40, versículo 14, né, irmãos? Que nos diz assim, porém, olha as palavras de José para o copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então José, irmãos, ele tinha consciência de que ele estava ali sofrendo injustamente, ele tinha consciência disso, O sofrimento de José era um sofrimento grande, né? Como eu disse para os irmãos, mas mesmo sofrendo do jeito que sofreu, enfrentando as crises que enfrentou, ele deu o seu melhor. E nós não temos que preocupar em ser o melhor do mundo ou ser o melhor do mundo, mas dar o meu melhor, dar o nosso melhor. E ele fez isso estando como filho na casa do pai, ou como escravo, ou como preso injustamente. Mas a Bíblia nos diz que quando ele interpreta aqueles sonhos, ele fala, né? Está no capítulo 40, no versículo 14, ele diz para o copeiro, lembra-te de mim, lembra de mim. E é interessante, meus queridos irmãos, continuando aqui a lição, que nos diz assim o nosso comentarista, o pastor Abner, mas o copeiro Mor esqueceu-se de José. Como é ruim a ingratidão. Então, irmãos, somando mais uma adversidade, somando mais um infortúnio na vida de José, ele sofre também com a ingratidão. Seus irmãos foram ingratos, aquele homem foi ingrato, ele foi restaurado, a sua sorte foi restaurada, e ele podia muito bem, diante de Faraó, contar a história de José, né, dizer, olha, lá tem um homem lá que está preso, ele foi preso injustamente, foi acusado injustamente, o senhor poderia fazer, o Faraó era a autoridade da época, poderia fazer algo por ele. Então, Faraó tendo um sonho e ninguém consegue interpretá-lo, Deus faz com que o copeiro traga à memória a pessoa de José e prontamente diz a Faraó que conhece um homem que podia interpretar o sonho. Na presença do rei, José interpreta o sonho do Faraó e, maravilhado, ele o torna José, o governador do Egito. E resumindo aqui no item 3, o nosso comentarista nos diz que, 3.2, que Deus nunca se esqueceu de José. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Tenhamos sempre a certeza de que mesmo nas crises, o Senhor não se esquece de nós.
Irmãos, essa lição nos traz preciosas lições. O final, o resumo aqui, o nosso comentarista nos diz que José teve fé no meio das injustiças. Mesmo enfrentando todo tipo de injustiça, porque o que é justiça, irmãos? O que nós entendemos por justiça? Uma das definições, é claro que isso depende do campo que você for pesquisar, mas uma das definições da palavra justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. É dar ao outro aquilo que lhe é de direito. É por isso que o ramo, a pessoa que vai lá estudar, ele estuda direito, porque é o ramo do direito, é fazer valer o direito das pessoas. Então, José sofreu com injustiça, porque tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo pelo qual ele passou, irmãos, ele não merecia aquilo. Porque ele não era um mentiroso, ele não era um enganador, ele era alguém honesto, ele era alguém fiel, ele manteve o seu relacionamento com Deus, seja qual for a situação que ele enfrentou, ele se manteve fiel a Deus, obediente a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso comentarista, pastor Abner, ele cita aqui que apesar dele ter enfrentado todas essas crises, e entre essas crises nas quais José enfrentou, foi a crise de ter sido esquecido por todos, mas ele adiciona um versículo aqui, uma referência de Isaías capítulo 64, versículo 4, Isaías capítulo 64, versículo 4, onde a Bíblia nos diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, apesar de estar esquecido pelos homens, irmãos, mas Deus não se esqueceu de José. Apesar de ter sido esquecido pelas pessoas, mas a Bíblia nos diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, e José é um exemplo de alguém que esperou em Deus. Ele não tentou se defender, ele esperou no Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, com as nossas palavras, com as nossas ações, né? Com as nossas atitudes, e às vezes isso não dá em nada. Precisamos ter em mente, o nosso comentarista nos diz que precisamos ter em mente que a hora da honra chegará e Deus nos fará subir os degraus da vitória. Qual que foi o segredo da vitória desse homem, irmãos? Ele tinha a presença de Deus na sua vida. Resumindo aqui no item 3.3, ele cita a referência de Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Na história de José, o nosso comentarista nos diz no item 3.3, a inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como uma mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro-mor, nada disso fez com que José desanimasse. Todas estas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar o seu plano adiante. Irmãos, olha a grandeza desse homem. Um homem que mesmo enfrentando os infortúnios que enfrentou, passando as adversidades, eu disse para os irmãos que o significado de adversidade, às vezes para alguém que chegou depois, adversidade é infelicidade, é revés, é situações desfavoráveis. Mesmo passando todas essas situações, José soube entender que tudo aquilo que serviu ou contribuiu para o seu bem. Ele mesmo, depois que reconcilia com seus irmãos, que os seus irmãos se reconciliam com ele, ele diz: foi para a conservação da vida que o Senhor me trouxe para cá. O nosso pastor Sidney, pastor da congregação do Minas Gerais, nos diz assim: creio que José, ouvindo as histórias de seu pai, ele, pois, teve a mesma fé em seu coração e foi fiel até que Deus o abençoou. Maravilha, pastor Cid, muito bom comentário. Com certeza foi isso, né? Ele foi alguém que
teve a fé, aquela fé que brotou no coração de Abraão, depois Isaac também foi um homem de fé, Jacó um homem de fé, José também foi essa pessoa de fé, e não negociou a sua fé, não negociou os seus valores, apesar dos pesares, apesar de todas as situações que ele enfrentou. Irmãos, ele não negociou, e não desanimou também, porque há pessoas, irmãos, que às vezes fazendo uma aplicação, porque eu acho interessante aqui também, não só nós estudarmos sobre a vida de José, mas tirarmos e extrairmos as preciosas lições que nós podemos extrair e aplicar essas lições na nossa vida, né? Ele também, diante de todas aquelas adversidades, nada daquilo, né? Traição, inveja, experiência de ter sido vendido como mercadoria pelos seus próprios irmãos, ser caluniado pela esposa de Potifar, passar anos na prisão, ser esquecido apesar de fazer o bem. Apesar de fazer o bem, ele foi esquecido pelos seus irmãos, pelas pessoas ali, pelo copeiro que foi restaurado, fez o bem para ele, depois sofreu com esquecimento, mas nada disso desanimou de José, e ele chega ao fim dos seus dias sem mágoas, sem rancor. Quantas pessoas, irmãos, que vivem sofrendo, porque ao longo da história vai acumulando mágoas, ressentimento, e eu disse para os irmãos, por isso nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, porque pensamentos geram sentimentos, e a pessoa começa a permitir que pensamentos ruins entrem na sua história, na sua vida, e aquilo vai gerando sentimentos que vão acabando, vão definhando essas pessoas, e vão levando essas pessoas para longe dos planos de Deus, vai levando essas pessoas para longe dos propósitos de Deus. Pastor Hugo também dá um comentário aí, José por um momento depositou a sua esperança no homem, quando pediu ao copeiro que intercedesse por ele. Não adianta ter esperança no homem. Muito bem, comentário aí do pastor Hugo, irmãos. Naquele momento, como todo ser humano, né, ele achou que precisaria de uma ajudinha de alguém, né? E quantas vezes nós não pensamos dessa maneira, né, irmãos? Quantas vezes o pastor Hugo aí cita um versículo da Bíblia, né? Maldito o homem que confia no homem. Quantas vezes nós também não pensamos dessa forma? Quantas vezes também nós não pensamos dessa maneira? Se eu não receber a ajuda de alguém, ou se alguém não me ajudar, infelizmente a minha situação não vai ter melhora, a minha situação não vai melhorar. Mas depois ele percebeu, né, pastor Hugo, que quem mudaria a sua história, é interessante, relembrando aqui a história de Jó, e mudou o Senhor o cativeiro de Jó, e virou o Senhor o cativeiro de Jó, e mudou o Senhor a sorte de Jó. Quem deve estar na direção da nossa vida, e a nossa confiança deve estar em Deus, irmãos. É Ele que tem o poder de entrar e mudar as situações. Louvado seja Deus. E ele conclui dizendo, vou fazer a leitura da conclusão, dizendo: as Santas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado e aprisionado, ele nunca renunciou à sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Irmãos, aqui está a grandeza desse homem, que foi fiel a Deus, enquanto a solução só vem de Deus. O pastor Hugo comentando aí. Ele foi fiel a Deus no sofrimento, nos momentos adversos, e quando recebeu de Deus a bênção, quando foi exaltado, ele permaneceu fiel. Quantas histórias você, irmão, que me acompanha, não conhece de pessoas que após receber grandes bênçãos de Deus, ser abençoado, eu costumo dizer que são pessoas que afogam nas bênçãos. Ele é abençoado, mas depois da bênção ele abandona Deus, ele vira as costas para Deus. Quantas pessoas que nós não conhecemos dessa maneira, que depois de alcançar de Deus certos privilégios dados por Deus, porque se não for misericórdia de Deus na nossa vida, nós não chegamos a lugar algum, nós não alcançamos nada. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nos der saúde, nos der força, nos der graça. Aquele homem sonhou o sonho de Deus, e quando estava vivendo aquilo que ele havia sonhado, ele permaneceu fiel, não se esqueceu de que Deus havia colocado ele ali para a conservação da vida, e o Egito e o mundo. E hoje nós estamos estudando a lição desse homem, a história desse homem aqui, que nos traz preciosas lições, irmãos. Foi abençoado, o mundo foi abençoado por causa da atitude de José, que foi um exímio administrador ali no Egito e proveu o Egito de alimento, né, para alimentar a sociedade na época das vacas magras, vamos dizer assim, na época da fome que veio. Então, irmãos, isso nos revela
que uma grandeza da vida de José, que ele foi fiel a Deus no tempo difícil e quando veio, porque há muitos que só lembram de Deus na dificuldade, né? E quando vem a bonança, ele se esquece de Deus, ele se afasta de Deus. José, ele foi um exemplo, irmãos. Estava tudo bem na casa do pai, ele foi fiel a Deus. Quando as coisas ficaram difíceis, ele não negociou a sua fé e permaneceu fiel a Deus. E quando ele foi exaltado, esteve numa posição de autoridade, José ainda assim permaneceu fiel a Deus, sabendo que tinha um plano divino se cumprindo na sua vida. Então, irmãos, que essa lição sirva para nos ensinar, né? Que é o tema da nossa lição, os irmãos que tem a lição aí, as adversidades geram oportunidades. A nossa verdade aplicada, eu não fiz a leitura da verdade aplicada, deixei para fazer agora no final, nós já passamos 10 minutos aqui do tempo que nós queríamos falar, aqui nós vamos, mais 2 minutos nós vamos encerrar, irmãos. Nos diz assim, uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises dessa vida. Então o que faz muitas pessoas, irmãos, enfrentar as crises que sobrevêm, sobre todos, né, irmãos? Ninguém está isento de passar por crises, enfrentar crises, infelicidades, desapontamentos, infortúnios na vida. Mas o que vai fazer a diferença do enfrentamento dessas crises é a nossa comunhão com Deus. É a nossa comunhão com Deus. O que fez José vencer, passar pelo que passou e vencer como venceu, foi o relacionamento que ele tinha com Deus, que ele nutria com Deus. Foi a relação que ele tinha com Deus. E aí, resumindo aqui, irmãos, eu vou deixar essa reflexão para os irmãos, que foi um dos objetivos da nossa lição, dizendo que nada pode nos afastar de Deus. E deixando aqui essa reflexão para os irmãos, finalizando essa lição, dizendo para os irmãos, e fazendo essa pergunta, irmãos, como está a nossa comunhão com Deus? Fica essa reflexão para mim, fica essa reflexão para os irmãos, como está a nossa comunhão com Deus? Em momentos, em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo, irmãos, infelizmente, muitos cristãos, né, vai dar uma peneirada na igreja, irmãos. Muitos cristãos vão enfrentar dificuldades depois de retomar a sua caminhada, né? Pastor Hugo está dizendo aí que o relacionamento com Deus é decisivo, né, irmãos? Então, fica aí essa reflexão. Ele, naquelas adversidades, ele transformou aquelas adversidades em oportunidades para crescimento. E foi um homem que abençoou tremendamente a sua casa, a sua família, que soube perdoar, né, irmãos? Perdoou os seus irmãos, apesar dos seus irmãos ter feito todas aquelas maldades contra ele. Ele liberou o perdão, ele perdoou, algo que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem fazer nos dias atuais. Qualquer coisinha que às vezes faz contra ele. Irmãos, isso não é evangelho. Né? Ele sai da igreja, eu não vou mais naquela igreja, eu não olho na cara de tal pessoa, eu não converso mais com ele, não cumprimento mais ele. José nos deu esse exemplo, irmãos, de ter um espírito perdoador. Ele perdoou os seus irmãos, apesar de tudo quanto. Mas por que ele teve essa capacidade de perdoar os seus irmãos, irmãos? Por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. O seu relacionamento com Deus fez com que esse homem tivesse esse espírito perdoador. E quantas pessoas nós não conhecemos, irmãos, que não conseguem perdoar. Tem um versículo que o Senhor Jesus cita, pois se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Então é muito sério isso. E ele soube entender, irmãos, que apesar dos seus irmãos terem feito tudo aquilo que eles fizeram contra ele, mas ele, no final, ele diz, foi para a conservação da vida que o Senhor me trouxe para cá. Ele ainda atribui a Deus a vinda dele para o Egito, apesar de ter enfrentado tanto sofrimento. José teve essa capacidade, irmão, de atribuir que aquilo foi obra de Deus. Irmão, será que nós estamos preparados para esse tipo de relacionamento com Deus? Será que nós estamos preparados para relacionar com Deus dessa maneira? Pegar as aflições, os infortúnios, as adversidades, o mal que fizeram contra nós e atribuir que aquilo foi um bem permissivo de Deus na nossa vida para a conservação da vida, como José fez. Então fica essa reflexão aí para os irmãos. Nós agradecemos todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco do início ao final, aqui, irmão Pastor Hugo, a irmã Adelaide, irmã Marildo também conosco, né? Ficaram aí desde o início, irmã Jaqueline, Deus abençoe a irmã Jaqueline, desde o início, nós entramos aqui, ela já entrou
esteve conosco. Deus abençoe o pastor Sidney também, por ter nos acompanhado. Esperamos ter contribuído, né, irmãos, um pouquinho para minimizar os impactos da ausência das nossas escolas, né? Eu creio que domingo que vem nós já teremos culto, né? Estamos aí avaliando aí como que está a situação, e teremos também escola, provavelmente, mas se não tivermos, fica aí um convite, né, irmãos, para nós estarmos novamente aqui domingo que vem, estudando a palavra de Deus. Quem sabe até o pastor Sidney vem, né, ministrar a escola para nós, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta lição da escola dominical, que o Senhor nos concedeu a oportunidade de ministrar nesta manhã, que o Senhor abençoe cada um dos nossos alunos matriculados na escola, aqueles que tiveram, meu Deus, nos assistindo, e o Senhor nos ajude, Pai, a transformar, meu Deus, as adversidades em cenários de milagres e vitórias, entendermos como foi a história desse servo do Senhor, que nós aprendemos essas lições aqui, que o nosso relacionamento com o Senhor não está em negociação, não está em jogo, ó Pai, e que da nossa relação com o Senhor, nós veremos coisas maravilhosas acontecerem na nossa vida, ó Deus, e de que quando nós honramos ao Senhor, nós somos honrados pelo Senhor, e que o Senhor tem um momento certo, o momento da exaltação, o momento de se levantar e operar o milagre, gerar um milagre. Essa hora é o Senhor que sabe, o Senhor que conhece. Abençoe cada irmão, em nome para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos chegando no final da nossa transmissão, e Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram conosco, a paz do Senhor, e às 19 horas nós estaremos ao vivo novamente, né, irmãos, no nosso culto online, e cremos que domingo que vem já estará tudo normal, já teremos o nosso culto presencial, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.